Olá, sejam muito bem-vindos ao Sobre Política. Hoje o nosso assunto é a eficiência e o funcionamento das leis municipais. Regras que fazem parte do nosso dia a dia e delimitam o trabalho de setores como saúde e educação, e que também constroem o futuro da cidade, definindo o zoneamento e o orçamento municipal. Vamos entender o papel dos poderes executivo e legislativo na implantação e fiscalização de políticas públicas e teremos aqui no estúdio um especialista para conhecer melhor sobre o sistema de leis e vetos. E mesmo quem não gosta e nem acompanha a política na cidade tem a vida afetada por ela. Mas será que as pessoas sabem disso? Vamos apresentar as ferramentas para você não perder nada do que acontece aqui na Câmara. Também teremos o nosso dicionário legislativo, te ajudando a entender um pouco mais sobre o trabalho realizado aqui. O Sobre Política está começando. Conservar as calçadas, não sujar as fachadas de imóveis públicos, além de não deixar veículo abandonado em via pública, é dever de todos. São algumas das regras e normas para se viver bem em sociedade. E a responsabilidade de fiscalizar a conduta dos cidadãos no âmbito municipal e manter a cidade organizada é do Departamento de Fiscalização de Posturas. É isso mesmo, Tati. Tudo isso é determinado pelas leis municipais. Elas complementam as leis federais e estaduais e são importantes para atender às demandas específicas de um município, que diferencia muito de uma para outra. Mas as leis municipais sempre têm que estar em concordância com a lei orgânica do município, a lei de zoneamento, entre outras. Falando nisso, você conhece as principais leis da sua cidade? Saiba mais agora na reportagem. Meio ambiente, educação, saúde. Políticas públicas que, para funcionarem, precisam passar pela criação e aprovação de leis. Mas você conhece a importância delas existirem? Elas regem todo o desenvolvimento da cidade, né? Por exemplo, uma que eu estou lembrando agora no momento é a questão do silêncio, né? São José dos Campos não tem, é proibido o barulho, quer seja de dia ou de noite. A dificuldade maior do munícipe é se informar a respeito da lei, entendeu? Às vezes existe, a gente às vezes não consegue aplicar em certas regiões ou em certo público por falta de conhecimento, ou a gente deveria fazer mais propagandas, eu acho, ou orientar essa população com palestra, com panfletos, eu acho que é um caminho. Dentro da organização jurídica da sociedade, há uma hierarquia de leis. As federais são criadas para atender demandas que impactam todo o país. Um exemplo é a Constituição Federal. Considerada a lei maior de um país, é responsável por definir os poderes, direitos e obrigações dos políticos e das pessoas. As leis federais, que são pelos deputados, senadores e às vezes pelo presidente da República. A diferença entre elas é que não existe hierarquia, contudo, existe uma questão de competência. Há ainda leis estaduais, que são válidas apenas para o estado no qual foram criadas. Já as leis municipais são projetadas especificamente para um único município. Elas podem ser propostas pelos vereadores, o prefeito e até mesmo pela população. Uma lei municipal ela pode surgir da situação mais simples ou de uma situação complexa. Geralmente uma lei, ela para ser eficiente, ela aponta caminhos ou a solução de alguns problemas. Então quando você vai propor uma legislação, você precisa fazer essas perguntas, né? Qual que é o problema, quais são as pessoas que vão ser beneficiadas, qual causa que eu estou tratando com essa iniciativa. Mas para as leis terem eficiência, a fiscalização é fundamental. Essa função pode ser exercida pela Prefeitura, através de órgãos como a Vigilância Sanitária e o PROCON, além de secretarias, como o Departamento de Postura e Fiscalização. Os parlamentares, no Legislativo, também exercem esse papel. Tem muitos projetos, às vezes, que é aprovado e de fato não são fiscalizados, né? Não funciona. Então, isso a população tem que estar atenta, né?
Por isso que é bom acompanhar, de fato, o que está acontecendo na cidade, acompanhar a política, porque se você tem uma lei aprovada e você é um cidadão, você sabe disso, você pode cobrar, né? Hoje em dia nós temos aí ferramentas, tecnologia avançada do jeito que está. Se você cobrar, você vai ter a resposta. Assim que as leis são realizadas, são sancionadas, tanto pelo Executivo, pelo Poder Legislativo, nós temos a obrigação de fiscalização para garantir com que essas leis sejam cumpridas. A população também tem o dever de contribuir com a fiscalização por meio dos canais de comunicação disponíveis da Câmara Municipal, em contato com os gabinetes e também através da participação das audiências públicas. Segundo os vereadores, é por meio da participação popular que muitas políticas públicas são desenvolvidas. São vários segmentos: saúde, educação, segurança, meio ambiente, causa animal, enfim, um monte de coisa, né? Então, acho que é muito importante a participação popular. É para isso que tem as audiências públicas aqui na casa, para poder dali surgir ideias, né? Você realmente poder se programar para o próximo ano, o que pode ser feito através de colocar em leis, na LDO, ou através de fazer leis, através de ideias. E para que a lei não caia em desuso ou seja considerada inconstitucional, consultar o departamento jurídico da Câmara é importante, além de realizar debates em comissões antes de ir em votação no plenário. Cada comissão vai dar o seu parecer. Aqui nós temos a chamada comissão mãe, que passa todos os projetos, que é a comissão de justiça, tem o parecer também da assessoria jurídica, e depois de percorrer todos esses caminhos, vai ao plenário, né, para a votação dos vereadores. Se aprovado, segue para uma sanção do prefeito municipal. Há diversos debates, há a criação das comissões entre os vereadores para que possa se discutir, tragam-se as ideias e ver a relevância e ver o quanto isso vai de fato impactar na sociedade. Bom, hora do primeiro intervalo aqui no Sobre Política. A gente já volta para se aprofundar um pouco mais nesse assunto. O Sobre Política está de volta. No primeiro bloco, nós conhecemos o funcionamento e a eficiência das leis municipais. Agora chegou a hora de entender o mecanismo de sanções e vetos de um projeto de lei e o impacto disso no processo legislativo. E nós recebemos aqui no estúdio o defensor público e professor de Direito, Dr. José Luiz Simão. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Sobre Política. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Doutor, quem pode criar leis municipais? Quem deve aprová-las? Vamos contar um pouquinho sobre esse funcionamento inicial. Ótimo. Olha, toda lei municipal ela tem que ser aprovada pelas câmaras municipais, né, que é o poder legislativo dos municípios. Todo município ele conta com uma câmara municipal, que ela é composta pelos vereadores e vereadoras eleitos por votação popular, né, nas eleições municipais. E é a Câmara Municipal que é esse órgão encarregado de receber os projetos de lei vindos, seja do prefeito ou prefeita, seja criado esse projeto de lei por iniciativa dos próprios vereadores ou vereadoras, até por iniciativa popular, né? E a Câmara ela terá a incumbência, então, de votar o projeto de lei e entender, caso entenda que esse projeto de lei ele é um bom projeto de lei, se transformar numa boa lei para os habitantes do município, o projeto será aprovado. E o que compete ao município, né? Quais temas o município pode legislar em cima deles, a respeito deles, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, no caso? Quais assuntos podem estar na pauta dessas duas frentes? A resposta para essa pergunta está na nossa Constituição Federal. Lá ela diz que todos os assuntos de interesse dos municípios, de interesse local, podem ser objeto de lei por parte dos municípios. Claro que o município não pode legislar sobre toda e qualquer matéria, sem certos aspectos, certos temas, somente o governo federal, a União, que pode legislar. Outros temas, somente os estados podem legislar, mas vários outros, por
por outro lado, são temas que os municípios podem legislar. Então, municípios podem legislar sobre transporte, municípios podem legislar sobre habitação, temas sobre habitação, regularização fundiária, sobre questões envolvendo aspectos da saúde, então, assistência social. Então, tem vários temas que os municípios eles podem legislar sempre, claro, respeitando as características da sua população local, as demandas que aquela sociedade, aquele município tem, e aí a Câmara Municipal ela pode aprovar o projeto que ela entender pertinente para tratar desses assuntos. E assim, doutor, como é que funciona a questão do veto? O projeto de lei que é vetado na Câmara Municipal, quem foi o autor do projeto pode recorrer de alguma forma? Como é que funciona? Na verdade, a Câmara, nesse trabalho dela, a Câmara ela é soberana. Né? Então, veja, se um projeto de lei é encaminhado para a Câmara Municipal, vamos dar um exemplo. O prefeito é o prefeito do município, que é o chefe do Poder Executivo. Ele encaminha um projeto de lei para a Câmara para ser aprovado de um desses temas que nós trabalhamos. Por exemplo, o assunto de transporte público. Se esse projeto de lei ele tramita dentro da Câmara e ele é colocado à votação, ele é rejeitado, esse projeto de lei não poderá ser reapreciado novamente somente no ano seguinte ou na legislatura seguinte. Caso esse projeto de lei, ou qualquer outro, né, seja aprovado, o projeto de lei ele deverá ser sancionado ou vetado pelo prefeito, pela prefeita. Então, esse projeto sempre volta para o prefeito para ele poder ser sancionado, o que é, na verdade, nada mais que uma homologação do projeto que foi aprovado na Câmara, ou ele poderá ser vetado em todo ou algumas partes, alguns artigos, alguma parte desse projeto pode ser vetada antes de virar lei. E o que nesse momento cabe à Câmara avaliar, né? O interesse público ou a constitucionalidade, o que deve ser levado em conta? Isso, todos esses aspectos têm que ser levados em conta. Então, se a apresentação de um projeto de lei ele é discutido entre os vereadores e vereadoras do município, se entende que ele seja, por exemplo, contrário ao interesse público, a aprovação daquele projeto, essa é uma justificativa que a Câmara pode utilizar para inviabilizar, para rejeitar o projeto, ou mesmo se for um projeto inconstitucional. É bem verdade, seja aqui no âmbito do município, seja nas assembleias dos estados, seja lá na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, cada um desses legisladores, né, eles não precisam assim, explicar o porquê eles estão votando. Né? Assim como um vereador também precisa explicar o porquê que ele vota favorável ou contrário a um determinado projeto de lei. Claro que a sociedade, a imprensa, claro que ela sempre vai, de uma certa maneira, exigir que eles externem esse ponto de vista e o porquê que se posicionaram dessa maneira ou daquela maneira, claro. Mas em termos legais, o voto que dá um vereador, aprovando ou rejeitando, não precisa ser explicado, basta que o voto seja dado. Mas sem dúvida alguma que esses assuntos eles entram na consideração dos vereadores e vereadoras para votar a favor ou contra o projeto. E quantas leis podem ser propostas? Tem um período? Não existe quantidade de leis. O município pode passar, de repente, um ano inteiro sem aprovar lei alguma. Ou podem ser aprovadas dezenas de leis em um mês, 6 meses, um ano. Não existe um limite de quantas leis têm que ser aprovadas. É claro, né? A gente tem que trabalhar sempre numa lógica de razoabilidade, né? De bom senso, por parte desses políticos, os gestores municipais, né? Seja os vereadores que acabam votando, ou seja o Poder Executivo, que muitas vezes pressiona a Câmara para votar certos projetos. Mas não existe um limite, uma regra específica para isso, não. E, professor, qual a importância, né? Como que a gente consegue explicar a importância da população participar desses processos durante a tramitação ou antes de uma sanção, de se tornar uma lei de fato? É relevante que também participe dessas etapas anteriores? Sem dúvida alguma, né? As leis são aprovadas pelas câmaras municipais, elas impactam a vida do cidadão, a nossa vida diretamente, né? Então, quanto mais os cidadãos e cidadãs participarem desse projeto, cobrando os vereadores a respeito de um certo projeto, que votem em determinado projeto o mais rapidamente possível, que rejeitem um projeto, mas mais do que isso, que a Câmara se abra para a participação da população efetivamente. Quanto mais isso acontece, mais eficazes são as leis.
existe uma tendência muito maior do cidadão cumprir a lei espontaneamente, porque ele participa daquele processo de criação da lei. Então, se você participa ativamente, diretamente da produção de uma lei, da promulgação dela, acaba sendo até natural que você respeite a lei e acabe se comportando de acordo com o que a lei determina. Então, essa participação, essa abertura da Câmara para a participação popular é um aspecto fundamental da própria nossa democracia como um todo, né? Doutor José Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Sobre Política. A gente encerra agora essa entrevista e foi muito válida a sua participação aqui, viu? Obrigado pelo convite, fico à disposição. Esclarecedora, né, Tati? Demais. Muito importante saber sobre as leis municipais, porque a gente sabe que cada município tem demandas bastante variadas, né, um município do outro, então as leis municipais são muito importantes para atender as demandas. Com certeza. A necessidade de São José dos Campos, como o professor disse, explicou, pode não ser a mesma de uma cidade em outro estado, outra região do país, né? Bom, o Sobre Política faz mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje ainda tem o Dicionário Legislativo. E voltamos a falar sobre política. Chegou a hora do nosso Dicionário Legislativo. Moção é um documento votado durante as sessões de terça-feira aqui na Câmara Municipal. Geralmente, ela integra a pauta juntamente com as indicações e requerimentos. A moção é uma proposta de manifestação, seja de apoio ou repúdio, sobre assuntos das esferas municipal, estadual ou federal. O documento é uma via de expressão do Poder Legislativo. Por exemplo, uma moção de aplauso pode exaltar o trabalho desenvolvido por uma entidade ou pessoa em prol da comunidade e do município. Hoje nós estamos falando sobre o conjunto de leis municipais que regem a cidade. Entendemos as obrigações da Câmara e também da Prefeitura, mas tem um fator essencial para tudo isso funcionar. Será que as pessoas conhecem essas leis? E quem não conhece, sabe onde procurar a informação? Na reportagem a seguir, vamos entender o papel do poder público e também como a população pode chegar até esse conhecimento. Presentes em cada momento do dia, as leis municipais ajudam a moldar a nossa vida cotidiana. O preço das passagens de ônibus, a altura máxima dos prédios em cada região da cidade e até mesmo algumas regras para o funcionamento do comércio. E para que tudo funcione bem, é fundamental que todos conheçam bem essas normas, mas nem todo mundo se vê como parte desse processo. Pior que eu não acompanho muito não, sabe? Pela televisão assim, a gente passa mais ou menos. Eu acho que a lei para nós também é fraca, hein? Há formas práticas de conhecer todas as leis. A Lei Federal número 12.527 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. A norma entrou em vigor em 2012 e criou mecanismos que possibilitam qualquer pessoa receber informações de órgãos e entidades públicas, sem a necessidade de apresentar motivação. Tudo bem, é claro que a população tem o direito garantido de acesso a toda e qualquer informação. Mas será que em meio à correria do dia a dia, trabalho, compras, as pessoas têm tempo mesmo para se informar? Vamos a alguns exemplos. A Lei número 9.684. Ela autoriza a Prefeitura a estabelecer a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos e híbridos. A matéria foi aprovada em 2018. Já vi alguma coisa, pouca coisa. Sim, seria importante, com certeza. Acho que é uma coisa que nem todos sabem, né? Como é e como não é. Mais uma. A Lei número 10.451 autoriza o Poder Executivo a criar um programa de incentivo ao turismo religioso no âmbito municipal. Sei, eu sou evangélico, né? Sou da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas a gente sabe que a lei é muito importante, né? Seguir, né? Segundo esse professor de História, o distanciamento entre população e legislações municipais não é novidade. Essa cultura persiste há algumas décadas. Ele afirma que conhecer as leis faz parte do processo democrático, por isso deve ser incentivado. Então é claro
que o interesse de participação deve ser do pobre, é o que menos participa. Aqueles que têm poder aquisitivo, eles têm relações, têm amizade, conhecem as personalidades públicas, né? E podem propor, né? E o pobre não tem essa condição. Para os vereadores de São José, o entendimento da população a respeito das leis municipais é crucial para um processo legislativo democrático. Para os parlamentares, quando os cidadãos compreendem as leis locais, eles se tornam parceiros na construção das políticas públicas. Conhecendo uma legislação municipal também, recorre muitas pessoas. Às vezes elas vêm pedir alguma coisa para o vereador e talvez não é atribuição do vereador, é uma atribuição do Poder Executivo. Então, quando você conhece melhor essa legislação municipal, você vai saber a missão de cada poder, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e até mesmo do Poder Judiciário. Eu acredito que é uma dinâmica bacana, é uma maneira também pedagógica de você formar aí os cidadãos, enfim, de dar esse conhecimento e também publicidade aos atos, tanto do Poder Executivo, também o Legislativo. E aí, gostou de saber sobre as leis municipais? Eu amei falar deste assunto tão relevante para a sociedade, entender melhor como funciona a criação das leis e onde o cidadão pode encontrar as informações sobre elas. Perdeu o nosso conteúdo e gostaria de rever? Acesse o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/tvcâmara-sjc. Bastidores de todos os programas, além de curiosidades, é no Instagram e também no Facebook, @tvcâmara-sjc. A gente se vê em mais um episódio do Sobre Política na próxima terça-feira, às 13h30 da tarde. Encontro marcado, hein? Abraços e boa semana! Tchau, tchau, pessoal!